A ideia é que você saia desse vídeo sabendo tratar os erros em seus códigos de acordo com o que vemos no Clean Code. Aliás, tratamento de erro é algo extremamente desafiador, pois muitos devs acabam confundindo a forma de se fazer. Não é tão trivial, né? Tem linguagens que são preparadas para lidar com as exceções e outras nem tanto. Essa parte do tratamento de erros está no capítulo 7 do livro Clean Code. Ela ajuda a entender algumas formas de tratar erros e ainda assim manter o seu código limpo e legível. A gente vai ver também que, por mais que os exemplos do livro possam ser legais, eles não se aplicam diretamente em todas as linguagens. Então, fica que vai ter muito código de exemplo. Voltamos com a nossa série onde desvendamos os capítulos dos livros clássicos sobre programação. O capítulo 7 do Clean Code foi escrito inclusive por Michael Feathers, que é o guru quando se trata de código legado. A ideia desse capítulo é mostrar que o tratamento de erros deve seguir algumas regrinhas justamente para manter o código legível e, de certa forma, não quebrar o princípio aberto-fechado, ou o Open Closed Principle do Solid, onde as classes devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Esse é um tópico um pouco mais avançado do Clean Code que devemos estar aí cientes a utilizar. Inclusive, se você está buscando um lugar para estudar ou se manter atualizado, nós te indicamos a Alura. Ela tem vários cursos que abordam boas práticas em diversas linguagens, arquitetura limpa, Solid, refatoração e muitos outros temas. Nós vamos deixar o link na descrição. Através dele você ganha um desconto especial. Você também pode aproveitar a oportunidade e fazer a primeira imersão front-end da Alura. As inscrições estão abertas. Serão 5 aulas gratuitas, começando com conceitos básicos e terminando com um projetinho. Ela é focada em HTML e CSS e em frameworks como o React e o Angular. Bom para quem está começando ou para quem quer se atualizar nessas tecnologias. Além de contar com os profissionais da Alura, a imersão vai ter a participação de profissionais de outras grandes empresas. Então aproveita, o link está aqui na descrição. Você vai aprender, fazer parte de uma comunidade e ainda sai com um certificado de participação sem gastar nadinha. Os exemplos desse capítulo mostram que o tratamento de erros deve usar exceções, mas não pondera tanto quando realmente elas devem ser usadas. Vamos ver 2 comentários e um vídeo que falamos sobre refatoração e o uso de exceções. E o primeiro veio do Fernando Takeshi Sato. Um pequeno comentário para quem trabalha com o C#. Erguer exceções é sim mais seguro e força o consumidor do código a tratá-las ou ao menos estar ciente de que elas podem ocorrer. Infelizmente, em alguns cenários onde a performance é importante, essa estratégia pode não ser mais adequada. Exceções são caras e vale a pena entender o seu custo para utilizá-las com parcimônia. E aí ele sugere um vídeo que fala justamente sobre o tratamento de exceções. E o outro comentário veio do Vandrer Pérez. Eu sempre fui paranoico com o tratamento de erros. Pesquisei sobre melhores práticas e tals. Resolvi usar o throw, gerar uma exceção, para tratar erros de validação, exatamente como vocês citaram. Porém, outro dia, vi um conteúdo de um programador fera que disse: exceções servem para informar erros de runtime, acesso negado na escrita de arquivos e etc. Throw, usado em JavaScript e em Promises, testei outro dia. Não funcionou corretamente quando executado dentro da Promise de forma async. Oh, dúvida cruel! Esses 2 comentários resumem bem como exceções não podem ser a solução para qualquer erro dentro das aplicações. Muitos defendem que o uso de exceções deve ser evitado, principalmente para controlar o fluxo normal do programa. Ou seja, elas devem ser reservadas para situações anormais. Por isso, o nome, exceção. Isso porque as linguagens geralmente executam as exceções fora do contexto principal do programa, e isso pode causar, em certos casos, problemas de performance. Vamos imaginar um código onde precisamos ler o conteúdo de um arquivo. Estamos usando aqui C# e a ideia é que, apenas recebendo o parâmetro caminho arquivo, a gente consiga retornar o seu conteúdo. O problema desse código é que o tratamento das exceções está misturado com o objetivo principal do método, que é ler o conteúdo do arquivo. Então, não fica muito fácil de ler esse código. Fizemos 4 tratamentos de exceções aqui. Um para verificar o arquivo, se o arquivo existe, o outro se a extensão é TXT, se é possível fazer a leitura do arquivo, e uma outra mais genérica. Apesar de ter um tratamento legal das exceções, o código ele não agrada visualmente. A solução para isso é partir para separar a validação e o tratamento das exceções em outros métodos e deixar o ler arquivo mais simples. Olha só como o ler arquivo ficou mais curto e toda a parte de verificação
verificação está separada. Isso ajuda não só na leitura e entendimento do código, mas também quando vamos criar os nossos testes. Se for necessário, por exemplo, adicionar uma outra validação, fica bem mais prático testar um método somente para que fique mais claro. Criamos 2 métodos novos, um que verifica o arquivo e outro para tratar as exceções. Apesar de ter mais linhas de código, essa separação é necessária, mesmo que você não vá reutilizar esse método para outras funções. O livro ainda faz uma observação sobre fornecer exceções com contexto, ou seja, cada exceção lançada deve ser contextualizada de forma a determinar exatamente a fonte e a localização de cada erro. Como tratamos individualmente cada exceção, então nós criamos uma espécie de wrapper, ou um empacotador de exceções. Antes de falarmos sobre outros aspectos do tratamento de erros desse capítulo, vamos exemplificar novamente o tratamento de exceções, porém personalizando ainda mais. Então vamos supor que você tenha uma função para processar um pedido e que recebe o ID do pedido, que é um inteiro. A primeira coisa que a gente pode verificar é se o ID é menor ou igual a 0, e a partir dali retornar sem continuar o processamento. Esse é o fluxo que podemos ter no nosso código, mas vamos supor que você queira gerar uma exceção nesse caso. E como é que a gente faz? Olha só, nesse caso, nós criamos uma nova classe chamada Pedido Inválido Exception, que será responsável por tratar as exceções do pedido. Nessa classe, nós criamos a propriedade Pedido ID, que será tratada, e 3 construtores para tratamento de diferentes tipos de exceções. Na função processar o pedido, a verificação do pedido ID agora está dentro de um try-catch. Então, se o ID do pedido for menor ou igual a 0, ele dispara nossa exceção, o pedido inválido exception. E esse é um outro bom exemplo ali de como empacotar as exceções. Claro que esse código, em específico, dependendo do domínio da aplicação, pode não precisar realmente de exceções para tratar esse tipo de dados. O livro enfatiza que é preciso definir um fluxo normal, onde seja possível separar a lógica do negócio do tratamento de erros. Se você constrói uma API, é necessário empacotar o tratamento de erros lançando as suas próprias exceções. E isso vai ajudar quem for consumir a tratar o processamento de forma correta. Outro ponto importante é o de não utilizar nulo como retorno das funções, ou para passar como parâmetro. Trabalhar com um código que retorna nulo é, sem dúvida, pedir para, em algum momento, dá ruim. Nesse exemplo, temos um método para buscar pedidos, a partir de um ID do cliente. O ID está definido como string e é preciso verificar primeiramente se o parâmetro é nulo ou vazio. Caso seja, o método retorna nulo, ao invés de uma lista vazia. Isso definitivamente não é uma boa prática, pois quando você permite que seja retornado nulo, você passa o problema para o dev que vai consumir o seu código. Veja que, ao chamar o código, é preciso verificar se os pedidos retornados são nulos, para que não cause um erro posterior. Para não termos parâmetros sendo enviados como nulo, é uma boa prática utilizar uma instância do seu próprio objeto. Nesse exemplo, recebemos uma instância de cliente, que irá realizar a busca pelos seus pedidos. Dessa forma, não é necessária nenhuma verificação adicional, e isso vai simplificar o retorno e o uso do método. O problema do uso do nulo é que, ao não realizar a verificação, é possível que o programa dispare um erro em tempo de execução, e isso demandará um tratamento ainda maior por parte do desenvolvedor. Apesar desse capítulo no livro ser bem curto, ele apresenta um tema que gera realmente muitas discussões na comunidade, pois o uso ou não das exceções dependerá de outros fatores. O que importa é que o código precisará continuar legível, mesmo com tratamento de erros. Mas sem atrapalhar também a regra de negócio principal, e essa abordagem pode mudar de linguagem para linguagem. O que apresentamos aqui é o conceito principal, vamos dizer assim. Agora, me diz aqui nos comentários como você define ou não o uso de exceções no seu código e como você costuma tratar os erros que a gente apresentou aqui. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se você quer ver mais vídeos avaliando os livros clássicos da programação, deixa um like. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!